Está claro que, devido ao aumento da intensidade do trabalho na fabricação, no processo de produção, isso foi perceptível em todos os campos de trabalho nos últimos 30, 40 anos. As pessoas estão sendo cada vez mais exploradas também pelos altos preços da energia. No fundo, isso nada mais é do que uma transferência de dinheiro dos bolsos dos trabalhadores assalariados para os bolsos das fornecedoras de energia americanas. É disso que se trata, caso contrário, não é nada. Isso é uma exploração da própria população. Mas as pessoas não reagem porque são sedadas pelas ofertas aparentemente gratuitas do mundo digital. Isso causa dependência. Isso faz com que as pessoas realmente acreditem que estão recebendo informações, notícias, filmes de graça na internet. Obviamente, eles pagam com seus dados em troca. E, é claro, as elites no poder também sabem como isso funciona e orquestram a percepção, tentando direcionar o comportamento das pessoas. É claro que na internet só se encontra aquilo que passou pelos filtros de upload das corporações e dos serviços secretos. Só isso, e assim a percepção da população é direcionada, poderíamos dizer, reduzida ao consensual, e todas as contradições são excluídas. Essa é a tentativa de manter a população sob controle, mesmo quando ela está em perigo. Porque em todas as sociedades destruídas pelo neoliberalismo existe uma raiva imensa. Uma raiva contra a chamada flexibilização das relações de trabalho. Atualmente predominam contratos temporários, trabalho autônomo e por projeto. Uma raiva contra os cortes sociais, contra os cortes na saúde, nas aposentadorias. Tudo isso afeta as pessoas. No geral, trata-se da transferência da responsabilidade pelos riscos da vida do nível do estado de bem-estar social para o indivíduo. E isso provoca medo e agressividade nos indivíduos. É evidente que os poderosos estão cientes disso, já que são os responsáveis por essa transferência por meio de suas políticas. E agora, eles tentam desviar a atenção do fato de que são eles mesmos os responsáveis e tentam direcionar a raiva, que na verdade deveria ser voltada contra os responsáveis políticos, para objetos substitutos. Eles procuram substitutos. E aí é conveniente mobilizar a raiva e o ódio da população contra minorias, refugiados, por exemplo, ou contra inimigos externos, os russos, o Putin, que já nos odeiam de qualquer jeito, e essas histórias. E isso, claro, é uma manobra de distração deliberada, e as pessoas muitas vezes não percebem, também por causa do bombardeio constante dos meios de propaganda. E é possível, e esse processo mostra isso, governar durante anos contra os interesses da população, se os chamados meios de comunicação de qualidade apoiarem e colaborarem com isso. E é isso que eles fazem. A mídia se alinha às elites do poder como limalhas de metal diante de um ímã. Suas palavras foram duras, Sr. Baab. Você mencionou o direcionamento do comportamento da população sedada. Quero dizer, no momento em que a população começa a despertar, provavelmente milhões de pessoas teriam que ir às ruas. Eu já expliquei por que isso não acontece. As pessoas não vão às ruas e entendem pouco sobre essa guerra e suas conexões. E a imprensa, os meios de comunicação, garantem que elas entendam cada vez menos sobre isso. E essa é a verdadeira causa. Aqui vale o ditado: quem dorme na democracia, acorda na ditadura. E, na minha opinião, haverá um despertar amargo para as pessoas na Alemanha. Os jovens já estão sendo registrados, recebem cartas. Ouço isso do meu círculo de conhecidos. Aqui, é claro, será verificado se eles são aptos para uso em guerra. E só posso aconselhar esses jovens a se oporem imediatamente a isso e a recusarem o serviço militar. Caso contrário, eles acabarão na linha de frente e ficarão surpresos, pois isso não é um jogo de computador. Sr. Baab, na minha visão, os setores de relações públicas das empresas de armamentos estão realizando um trabalho brilhante, pois presenciamos uma transformação de imagem inédita e uma nova narrativa moral que está sendo imposta a nós. Quem trabalha aqui trabalha pelo bem, pela liberdade e pela democracia.
Isso é uma estratégia de legitimação para, no final das contas, tornar a guerra socialmente aceitável? As empresas buscam, primeiramente, obter lucros. E essa é a tarefa dos departamentos de relações públicas, vender isso, é claro, como uma iniciativa de paz. Claro, nós fabricamos armas pela paz, mas nunca se criou um mundo pacífico com mais armas. Essa lógica deveria ficar clara até para o mais ignorante. Mas não é assim. Acredita-se que todos sejam contra a guerra. Mas só são contra a guerra aqueles que têm que ir. Os que não precisam ir não são contra a guerra. E especialmente aqui vejo uma série de prostitutas do Templo da Guerra que desfilam pelos talk shows tentando convencer as pessoas de que a guerra é algo maravilhoso e que estamos lutando pelos valores ocidentais. E isso é bobagem, pois na guerra nunca se trata de valores. É exatamente o contrário. O valor mais importante é a vida humana. Mas essas figuras que querem nos seduzir aqui usam a vida humana para seus próprios interesses. É assim que eu vejo. E antes já expliquei por que os políticos ocidentais insistem em prolongar a guerra. O senhor diria, senhor Baab, e essa é uma pergunta bem direta, que o projeto de paz da União Europeia desde o início foi apenas uma jogada de marketing, uma propaganda barata, ou seja, uma outra forma de política de poder? Não. O projeto da União Europeia foi criado, é claro, por políticos que sabiam o que significa a guerra. Eu penso, por exemplo, não só em Helmut Kohl, mas também em Willy Brandt, que disse: a paz não é tudo, mas sem paz, tudo é nada. Também penso em políticos como Charles de Gaulle, na França, que fez com que a Constituição da Quinta República, ainda em vigor, fosse feita sob medida para ele. O presidente da França pode, sem consultar o parlamento, declarar guerra a outros países. Isso foi feito conscientemente por Charles de Gaulle. Pois quem pode declarar guerra também pode encerrá-la sem consultar o parlamento. E Charles de Gaulle queria acabar com a Guerra da Argélia e promover a reconciliação com a Alemanha. Depois de um total de 3 guerras devastadoras, 1870 a 1871, 1914 a 18, 1940 a 45. Mas as pessoas na França ainda não estavam prontas, assim como as pessoas na Alemanha também ainda não estavam prontas. Porque toda a família tinha perdido alguém. E ele, que podia enxergar um mar ainda maior de sangue por sua própria experiência de vida do que seus próprios compatriotas, disse: só posso fazer assim. Eu preciso fazer isso pela força da minha personalidade e pelos poderes que a Constituição me concede. Isso foi muito difícil para a França, encerrar a Guerra da Argélia. Causou graves conflitos internos. E a reconciliação com a Alemanha levou muitas décadas. Eu sei disso porque venho da região de fronteira entre a Alemanha e a França. E mesmo assim foi um passo correto. Algo assim só é possível nas mãos de personalidades políticas visionárias como Charles de Gaulle. Mas algo assim se torna um instrumento devastador. Nas mãos de pigmeus políticos que somos obrigados a suportar hoje. Dê-nos um pouco de esperança no final, Sr. Baab. O que precisaria mudar no cenário partidário alemão para que possamos estender a mão novamente à Rússia? Porque esse cenário de 3 a 5 anos em que se espera o fim de Donald Trump e então se ataca totalmente a Rússia é realmente bastante assustador. Na análise é necessário rigor extremo. Mas é claro que, nas ações, devemos ter esperança. Naturalmente, também sou uma pessoa alegre. Mas não na análise. É preciso ir a fundo nas coisas. E só posso dizer ao povo da Alemanha: tenham compaixão de vocês mesmos. Não deixem que façam com vocês o que as elites estão fazendo.